Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Cristo e o amor de Maria estejam sempre convosco. Seja bem-vindo para mais um canal do Jovem Medita. Neste sábado, dia 17 de fevereiro, o nosso quarto dia do período quaresmal. Vamos meditar hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 27 ao 32. Pega a sua Bíblia, abre aí no livro Lucas, capítulo 5, no versículo 27 ao 32. Bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado no posto de arrecadação. E disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou-lhe um grande banquete em sua casa. Lá estava um grande número de publicanos e de outras pessoas sentada à mesa com eles. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: Por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Jesus respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho de hoje, ele vem nos remeter um ensinamento muito grande nesse período da quaresma. Né? Ele tem um contexto fundamental, né, como a base desse período da quaresma. Nós chamados ao arrependimento. Jesus ele veio para os pecadores para dar o arrependimento, para dar o perdão. Mas eu preciso assumir que sou pecador. Eu tenho que assumir essa responsabilidade de pecador, esse papel de pecador, e eu também devo assumir esse arrependimento. Eu preciso assumir e querer esse desejo, né, de arrependimento e da minha conversão nesse período da quaresma. E hoje, o Evangelho, Jesus ele nos convida a viver esse período, né, de uma forma que deixamos o pecado de lado e passamos a ir buscar a vida eterna, sem um arrependimento e seguindo a Cristo, né? Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o convite de Jesus nesse início de quaresma. Só que nós devemos ter o cuidado, né, muito grande, de cair nas ciladas de que nós não somos pecador, né? Que nós não precisamos de se arrepender, né? De que ciclano é mais pecador do que eu, né? Ou que fulano é pior do que eu. Não, a gente temos que assumir o nosso interior, por isso que nós fazemos o nosso exame de consciência, né? É um papel muito importante, eu convido a vocês a fazer nesse período da quaresma, olhar-se dentro de você, olhar para as suas escolhas, olhar para os seus sentimentos, aquilo que você pensa do próximo, né? Buscarmos a oração, o jejum, né? E a caridade, que são os pilares desse período da quaresma, né? Então ele veio sim, né, para que nós abandonemos o pecado, abandonar o pecado e seguir a Cristo, né? Ele veio para os pecadores, né? Assim como é que os médicos vêm para o doente, tá? Ele veio para trazermos o perdão, para nos dar o perdão, sim? E nós então não podemos ter medo, né? Não ter medo disso, de se aproximar a Deus, né? De buscar esse arrependimento, de buscar esse perdão que Ele nos deu, né? Porque assim, né, a gente pode se aproximar dele, né, se aproximar de uma vida eterna sem umas maiores consequências, né, sem esse arrependimento pesado, essa culpa, né, desse pecado. E a gente precisa também, né, nos levantar e segui-lo, né, reconhecer que não somos mais uma vida velha, não somos mais os velhos homens e velhas mulheres, né? A gente está em um tempo que devemos abandonar a vida, né? Abandonar a vida de pecador e aí buscar, né? E viver uma vida nova, e essa vida tem que ser vivida em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Meus irmãos, tenham um ótimo dia, né? Uma boa meditação da palavra, né? Uma reflexão bastante na vida de vocês. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e seus familiares. Fique com Deus.